mais um programa Imigrantes. Eu, Renato, e do outro lado, Rodrigo, que vocês do canal já conhecem há mais tempo do que eu, mas estamos aí e hoje a gente vai falar da trajetória do Rodrigo. O Rodrigo já falou aí nos episódios anteriores, e bem como para quem já acompanha ele mais tempo pelo canal no YouTube, já viu que ele já contou várias coisas dele, já deu várias dicas, mas a maioria dos vídeos acabam, né, que para ficar legal, inclusive, você acaba tendo um tempo menor e não acaba contando tudo, né, Rodrigo? Aí, e hoje aqui, né, como a gente está mudando o formato, estamos fazendo um podcast aí, o Rodrigo resolveu contar para a gente também, dar um panorama geral aí da trajetória dele, né, que também chegou aqui como imigrante, até a fase final, a cerejinha do bolo lá em cima, que é se tornar um cidadão australiano. Então, eu já vou passar a palavra aí direto para o Rodrigo já começar a contar para a gente aí como é que foi a história dele, cara. Por que você resolveu vir para a Austrália, né? Em primeiro lugar, por que Bom, vamos lá. Eu Austrália? vou tentar dar uma visão geral de toda a minha história aí, que eu acho interessante para as pessoas entenderem como funciona todo esse processo, né? E para quem está aí assistindo no YouTube, vocês podem continuar assistindo pelo YouTube, mas para quem também quiser assistir, a gente está... Para quem quiser escutar, né, a gente vai colocar os áudios lá no Spotify e no Anchor, que também, com esse formato mais longo, eu acho interessante as pessoas, se tá no carro lá, você colocar no Spotify, fica mais interessante para vocês escutarem do que ficar assistindo no YouTube. Então, fica a dica aí. Então, a minha história, ela começa lá em 2008. Eu estava terminando a minha faculdade em desenho industrial no Brasil, e na mesma época, minha irmã tinha terminado o colegial. Então, chegou num momento que a gente não sabia o que fazer, qual que era o próximo passo, né? Você acaba terminando a faculdade, ela tinha terminado o colegial, a gente estava assim naquela coisa de o que a gente vai fazer. Mas o que eu lembro muito nitidamente, assim, na faculdade, o meu último projeto, né, de desenho industrial, eu estava fazendo o projeto e vários dos meus amigos na faculdade, né, eles estavam lendo livros em inglês. E eu lembro que uma amiga minha, ela trouxe o livro para mim, mostrou para mim assim, aí eu olhei pro livro e falei, puta, não consigo, não sei ler isso, Não não sei consigo nada, ler né? isso. E naquele momento foi assim, tipo, eu falei, puta, eu preciso aprender a ler um livro em inglês. Isso é o que eu queria, eu tinha em mente, eu falava, mano, eu quero ler um livro em inglês. É um desejo que eu tinha, era de ter essa habilidade, né? Então foi ali que também uma faísca ali, né, que começou essa curiosidade, esse interesse de aprender inglês. Então foi por uma questão técnica e profissional a princípio, então, Foi seu uma questão interesse. de curiosidade, assim, também, que eu acho que hoje que eu falo inglês, né, quando você olha para trás, você percebe, por exemplo, eu não leio, eu já não leio um livro em português há mais de 12 anos, né? Então, a vasta conhecimento e tudo que está escrito, a grande maioria das coisas que vem para o mundo vem em inglês, né? Então, se você não tem essa habilidade, É verdade. eu acho que você acaba perdendo muito, assim, né? Então, naquele momento, É eu verdade. era assim, quero aprender inglês. Então, a primeira ideia era ir para o Canadá. A gente não sabia de nada, vamos para o Canadá. A gente foi conversar com a gente de intercâmbio, né? A ideia era fazer 6 meses de inglês de intercâmbio. Vamos conversar com a gente de intercâmbio. Ele mostrou lá as coisas do Canadá. E ele falou: se vocês também estão pensando em, de repente, trabalhar, né? Porque no Canadá, na época, até onde eu sabia, a gente não podia trabalhar legalmente, né? E ele falou: Não sabia. por que vocês não vão para a Austrália? Porque lá vocês podem trabalhar 20 horas por semana, né? E é um lugar incrível. E ele tinha morado na Austrália. Aí ele mostrou as fotos. Ele falou: você não quer ver as fotos de quando eu morava na Austrália? Aí ele mostrou a foto. A varanda dele, ele via a praia. Se eu não me engano, eu acho que ele morou... Era a praia de Manly, se eu não me engano, assim. A hora Sei. que ele mostrou, eu falei, não, vamos pra lá. É aí que a gente vai, né? Eu não sabia nada da Austrália. Nunca tinha estudado, não sabia nada da Austrália. A gente falou, vamos pra Sydney. E fomos. O que foi interessante, o que ajudou a gente bastante naquela época, a minha irmã tinha uma amiga que já estava morando em Sydney. Então a gente falou, é isso, ela já está morando lá, conversa com ela, vê se ela consegue ajudar a gente e a gente vai para Sydney. E foi isso. Aí a gente bucou tudo, fizemos o intercâmbio lá, todo o processo para 6 meses e viemos. Na época o dólar era bem mais barato, bem mais em conta, né? Então era bem mais fácil para minha família, Sim. ou para minha mãe, né? Na verdade,
E em 2008, você estava comentando, em 2008, que foi a época também da recessão, né, que teve a The Great Financial Crisis, né, em setembro, outubro de 2008, então o dólar caiu bastante naquela época, né? Eu lembro de o dólar australiano tá em torno de 100, 1,30. Nossa, Hoje em dia, foi tava quando eu cheguei aqui, ótimo. era 1,40. E as coisas eram muito, muito mais baratas também. Eu lembro que a gente chegou aqui já pagando $100 por semana de aluguel, eu e minha irmã. Então era muito mais Nó. fácil de manter, assim. Então a gente tinha uma ajuda quando a gente veio, né? Semanal, né? Pra gente conseguir comprar comida e tudo mais. Então era bem mais em conta, né? Naquela época para vir, do que agora tá, sei lá, quase 3, eu acho, ou 3. Então, chegando na Austrália, a gente já veio direto, eu não sabia onde a gente ia morar, não tinha ideia do que a gente ia morar. Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, estava acostumado, né, com essa vida de cidade grande. Chegando em Sydney, eu achei que ia ser uma cidade gigantesca, e a primeira impressão que você chega em Sydney é, tipo, comparado com São Paulo, eu cheguei em Sydney e falei, isso aqui, o bairro, a rua da minha casa tem mais prédio que a Sydney toda junto, né? É tipo, que piada que é essa daqui, né? Você acha que é uma... Foi o que eu comentei no último episódio. Eu tinha uma visão completamente diferente de Sydney. Eu achava que era tipo São Paulo. Exatamente, mas para quem Cheio de não tem prédio. ideia, Sydney só tem 4 milhões de habitantes, né? Ou 4 milhões e meio agora, por aí. É, Então, comparado com São é. Paulo, que eu acredito que deve ter 12 a 15 mil, uma coisa assim, 12 a 15 milhões, não se compara. Não se compara com termos de prédio, de pessoas, é muito diferente. Então, a gente chegou e essa amiga nossa morava nas Northern Beaches, ela morava em Manly, na verdade. E eu não sabia que a gente ia Então, morar na praia. quando o cara lá da agência de intercâmbio te apresentou a Austrália, você comprou a ideia de cara porque você gostou das fotos do cara. Exatamente. Tipo, eu vou pra Austrália e não quero ir pro frio, Não, né? esse foi um grande, Quente. esse foi um grande fator também, que eu não gosto muito do frio e, na real, E que você poderia trabalhar, né? acho que a coisa do trabalho foi o que pesou mais, assim, porque eu acho que por experiência ou por uma aventura, que eu acho que é o que a gente estava buscando, né? Quando você acaba a faculdade, você acaba a escola, você está buscando uma aventura, você quer se aventurar no mundo. E para o Canadá é uma aventura. Ver neve, eu nunca tinha visto neve. Seria uma aventura também, mas eu acho que a coisa do trabalho pesou bastante. E também no final das contas, pela minha irmã ter uma amiga que já estava aqui, né? E ajudou a gente nesse processo. Então, chegando lá, a gente já foi morar com ela, já tinha um espaço lá reservado pra gente. Eu dividi o quarto com a minha irmã e ela, a amiga da minha irmã, no mesmo quarto. E no outro quarto tinha outras 2 meninas. E foi incrível, assim. Manly é um dos lugares, para mim, um dos melhores lugares de Sydney, um dos lugares mais que tem de tudo, né? Que você tem a praia, você tem um National Park, você fica 30 minutos do centro da cidade, mas você não fica tão perto, então tem menos gente. Sei lá, é uma combinação incrível. E para mim, vindo para a Austrália, foi assim, mind-blowing, né? Quando você chega assim na Austrália, você vê tudo é diferente, né? Você chega, as casas não tem portão, o prédio não tem portão, o prédio não tem porteiro, é muito surreal quando você chega pela primeira vez. E eu cheguei e eu falava muito pouco inglês, eu tinha um inglês muito básico. Então, quando eu entrei na escola, eu já entrei no segundo nível mais baixo, né? Então, tem um elementar, que é tipo, você não fala nada, e eu entrei no segundo nível, que acho que era o pré-intermediate. Então, eu já tinha um pouco de uma noção, sabia palavras, já sabia frases, esse tipo de coisa, mas não tinha fluência nenhuma, era muito difícil entender as pessoas quando eu cheguei, então foi bem complicado, assim, no começo. Como todo brasileiro, todo mundo que vem aqui pela primeira vez sempre vai apanhar para aprender o inglês, e foi difícil, assim, esse começo. Mas foi muito interessante, assim, para mim, ir para a escola de inglês era surreal de novo, porque tinha várias pessoas de vários lugares do mundo, né? Então tinha várias pessoas da Coreia, pessoas da Europa, e eu nunca tinha tido esse contato, né? Então você senta numa sala de aula com pessoas de histórias e países completamente diferentes do seu. Então eu achava muito interessante, muito interessante. Você já tinha ido para fora do Brasil Já, antes de já vir tinha para ido cá? para vários outros países, assim, já tinha ido para Europa, já tinha ido para Inglaterra, já tinha. Entendi. Então você já chegou a ter contato com outras Sim, culturas sim. antes de viver e ter um relacionamento, no Sim, caso sim. da sala de aula ali, né, Sim, mas quando você está como pessoas, né? um turista, você vai lá só para ver as coisas, você não interage com as pessoas, principalmente porque eu não falava inglês.
Então, por verdade. exemplo, a minha memória de visitar a Inglaterra, a minha memória de visitar Amsterdã, França, não é uma memória. Eu não interagi com o país, eu não interagi com as pessoas. Então, essa que é hoje que eu vejo a grande diferença. Quando eu viajo hoje é outra história, porque você consegue interagir com o país, você consegue interagir com as pessoas, porque eu falo inglês, então você conversa mais. Né? É uma porta, né? Porque basicamente, principalmente na Europa, né? Eu percebi isso aqui também. Os europeus, de uma forma geral, eles nem que seja um Não, eles pouquinho de falam, inglês, eles é falam. quase que segunda Então, língua lá, né? é, A grande maioria. Até porque você quer ir de país para país, eles têm que se comunicar, tem que ter uma língua em comum, né? é. Então, foi incrível, assim, vim para a Austrália foi com certeza uma das melhores coisas, e naquela época foi, assim, foi incrível, chegar na aula, começar a fazer amizades de outros países, era tipo, eu adorava, e começar a aprender, aí foi quando eu comecei a gostar do inglês. Eu odiava inglês na escola, eu sempre odiei inglês, aprender língua, eu sempre fui o pior, quase repeti várias vezes por causa disso. Mas quando eu cheguei, quando você realmente tiver a necessidade de falar a língua e você também interage com as pessoas, para mim, foi inacreditável, assim. Eu comecei a gostar muito de inglês. E eu me apliquei. Com Eu quantos cheguei anos aqui você com chegou aqui? 22. 22, né? 22. Então eu comecei a me aplicar muito no inglês e tive vários amigos asiáticos na época, eu tive uma afinidade muito grande com os asiáticos, né? Tanto que minha primeira namorada foi japonesa e a gente se conheceu, já estava aqui uns 3, 4 meses, eu acho. E a gente se conheceu, aí 2 semanas depois a gente já estava morando junto, né? Que aqui na Austrália, normalmente, você conhece alguém. 3, 4 meses morando aqui, você chegou no pre-intermediate, então vocês ainda se comunicavam meio batendo Exatamente, a gente cabeça, se né? conheceu na mesma sala de aula, então foi muito, assim, foi uma experiência muito incrível, né? Culturalmente e pela língua também. Então, os dois estavam na mesma sala de aula, a gente acho que já estava no intermediário ou no pré-intermediário, e a gente foi morar junto, então ela não falava muito inglês, eu não falava muito inglês, e ela era japonesa, do Japão, né, que é bem diferente dos japoneses do Brasil. Culturalmente, assim, é outro mundo, a gente não tem ideia, né, então foi bem interessante, porque eu sempre gostei muito da cultura asiática, né, a cultura japonesa, e eu aprendi muito com ela e com os amigos, tinha vários amigos japoneses na época, e isso me ajudou muito no meu aprendizado do inglês. E é uma coisa que normalmente eu recomendo para as pessoas, se você tem a oportunidade de namorar alguém ou de ficar com alguém aqui na Austrália, tenta não ficar com brasileiros, né, ou não ter uma namorada brasileira. Mas Acho que o que acontece, só para pontuar nesse caso aí, né? Eu também sempre dou isso como sugestão. Inclusive, por exemplo, ano passado teve uma prima minha que veio para cá, estudar inglês também, e eu falei com ela, falei assim, olha, não fica com brasileiro, você tá aqui, ainda mais que ela veio também com o intuito de voltar, ela ia ficar só 3 meses, vem, tenta ter uma experiência, né, ficar com alguém, se interessar por alguém de uma outra nacionalidade que vai ser bom para o seu inglês e outra, você vai conhecer uma outra cultura. Então, porém, às vezes eu acho, o que eu percebo, né, no meu caso, por exemplo, minha esposa é brasileira, então, e eu tive, né, acabei ficando com outras brasileiras aqui também. Então, acaba sendo uma questão de zona de conforto, o brasileiro acaba, porque o brasileiro, né, e a brasileira, eles sabem como a gente a se dá, afinidade, sabe a como afinidade chegar, já está sabe lá, como a afinidade afinidade cultural já está lá cultural, antes de você começar qualquer coisa. Então é muito fácil você fazer essa transição, né? E eu vejo sim. esses anos, eu acostumei agora, né? A minha namorada hoje, ela é da Espanha, então novamente tem essa diferença cultural, mas ela já morou fora da Espanha por muitos anos. Isso que eu vejo uma diferença também. Depois que as pessoas mudam do país delas por muitos anos, você acaba se tornando meio que um viajante, imigrante, então você acaba conectando mais fácil com as pessoas. Mas normalmente quando você chega num país e você conhece pessoas de outras culturas, culturalmente a distância é muito grande. Você não entende, você está muito separado, né? Então foi o que eu vi quando a gente começou a namorar. Era muito difícil, porque uma japonesa e um brasileiro, por exemplo, eu não podia beijar ela na rua. Eu lembro de coisas dela até chorar em casa, ficar triste, porque ela se sentia Nossa. mal, ela não gostava disso.
Então, a gente teve várias brigas e assim, a gente não conseguia discutir, não tinha muito uma discussão, porque eu não conseguia explicar o que você estava sentindo. Então, isso ficava mais complicado. Mas me ajudou muito, me ajudou eu e ela, assim, a gente progrediu no inglês muito rapidamente, porque você está 24 horas por dia tendo que pensar em inglês, tendo que falar, tentando comunicar, tentando se expressar, né? Então você está sempre buscando como que eu posso me falar isso, como que eu posso falar aquilo, e eu acho que aprendi o inglês muito mais rapidamente que muitas pessoas, assim, eu tive um processo rápido, assim, de aprendizado. E também o que me ajudou bastante foi quando eu comecei a trabalhar aqui, que eu acho que é uma parte importante do processo. Eu acredito que depois de uns 2, 3 meses... Você começou a trabalhar já dentro dos primeiros 6 meses? Sim. Que você... Tá. Então, no começo, eu tinha muito medo. Para quem assiste meus vídeos ou para quem me conhece, eu já falei várias vezes disso. Eu sempre, quando eu cheguei na Austrália, eu sou mais reservado, não sou muito extrovertido, né? E eu era muito tímido também, o que a Austrália me ajudou bastante a superar, assim. Mas eu cheguei que era bem tímido, bem reservado, então eu não tinha essa coisa de ir, sabe? Não era aquele cara de pau que vai e faz as coisas, que tem muita gente que é assim. Então eu tive várias coisas que tive que superar ali quando eu cheguei, né? Várias dificuldades ali, que era essa coisa de, sabe? Eu tinha dificuldade de ir na loja e pedir para as coisas e comprar as coisas e, sabe? Você fica sempre meio receoso. Então, a parte do trabalho, que foi basicamente depois de uns 2, 3 meses que eu estava aqui, que eu já comecei a me sentir um pouco mais seguro, né, em conversar, eu falei, acho que está na hora de procurar um trabalho, eu acho importante, que vai me ajudar no inglês e tudo mais. Não era necessário, assim, não era tão necessário financeiramente, porque eu tinha um suporte lá, então, que eu acho que me permitiu buscar coisas que eu talvez não buscaria se eu tivesse desesperado por dinheiro, né? E como a gente falou no outro episódio também, eu acabei fazendo uma semana lá de pedreiro, como todo mundo faz. Um amigo meu me ligou, falou, vem aqui me ajudar, bababá. Cheguei lá, mesma coisa. Tem uma montanha de areia, tipo, sei lá quantas 1000 toneladas de areia. Ele te dá um carrinho de mão, uma pá, e fala, leva essa areia lá pro outro lado. Você fica o dia inteiro embaixo do sol, a semana inteira. No final de semana eu não consegui nem abrir minha mão, né? Eu falei, esse negócio de pedreiro eu tô fora, eu não quero fazer. E na época, quando eu cheguei, eu achava as bicicletas na rua, bicicletas que as pessoas jogam fora aqui, bicicletas quebradas, e eu consertei algumas bicicletas, e eu tinha a bicicleta que eu achei na rua quebrada, e consertei, e acabei consertando outras bicicletas para outras pessoas. E aí uma amiga minha falou, por que você não vai trabalhar com mecânico de bicicleta? Eu falei, porra, interessante, vou trabalhar, eu adoro consertar coisa, e eu... Mas você já sabia? Eu aprendi ali, né, as bicicletas que eu peguei na rua, e o básico ali, o por cima, né, essa coisa, tirava ferrugem, tentava ali fazer um ajuste, uma coisa assim, trocava a câmera da bicicleta, coisa simples, eu não tinha um conhecimento muito vasto. Aí eu fiz um currículo que falava que eu tinha um pouquinho de experiência no Brasil como mecânico de bicicleta, e eu fui entregar... aquela lábia, né? Aquela lorota. E eu não falava muito, meu inglês ainda não era, assim, inglês super... Falava muito pouco. Então eu fui na primeira loja, entreguei o currículo, o cara olhou pra mim, foi grosso, assim, mas o cara não tinha o menor interesse, mas também eu não soube comunicar muito bem, né? E o cara não estava muito interessado também, não sei, não rolou. E aí eu fui para outra loja, cheguei na outra loja, que é que encontrei os meus chefes, que eu tenho até hoje, né? A gente ainda trabalho com eles desde 2008, né? Final de 2008. Acho que fazem quase 2 anos. Pô, legal. Então eu cheguei, eles tinham uma lojinha muito pequena, eles estavam começando um negócio de aluguel de bicicleta e um negócio de tours, fazia os tours pela praia lá, pelo Parque Nacional e tudo mais. Eles estavam dentro de uma garagem, assim, era uma garagem de um prédio que eles alugaram, muito barato, e eles tinham, tipo, 20 bicicletas. Aí eu fui conversar com eles, eles foram incríveis, assim, foram muito gente boa e muito legais, assim. E eles falaram, a gente vai te mandar uma mensagem para quando você... para te dizer, né, o que a gente vai fazer, se a gente vai precisar de você ou não. Aí no outro dia seguinte eles mandaram uma mensagem, foram super legais, assim, né? Não sei como falar a palavra, assim. Eles pensaram em mim, né? Foram atenciosos, pensaram em mim, mandaram uma mensagem, falaram, a gente não vai poder ir de trabalho. Na real, acho que eles não tinham nem condições de me pagar, porque o negócio era tão pequeno, assim. E aí eu fiquei com isso na cabeça, aí foi onde eu percebi, putz, a verdade é que eu não tenho experiência de mecânico, eu não sou confidente em não tenho uma confiança de chegar e falar, eu não sou confiante de chegar e falar assim, eu consigo fazer isso.
Eu falei, então eu tenho que aprender, né? Eu Aham. preciso me virar e aprender como consertar uma bicicleta e eu preciso aprender o vocabulário, porque eu não tinha o vocabulário de mecânico. E isso que é uma Isso é o que eu. E essa é a grande sacada dos Isso, trabalhos. isso Muitas vezes você não tem o vocabulário do trabalho. Por exemplo, se eu chegasse no é primeiro verdade. mecânico e falasse, olha, eu sei fazer isso, 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 e eu tivesse todo o vocabulário em inglês, ele já está muito mais confiante em mim. Falar, não, esse cara ele sabe do que ele está falando. Então, o Aham. jargão do trabalho é muito importante. Eu falei, isso aí é o que eu preciso aprender. Sim. E aí um dia eu tava lá, fui mergulhar na praia, tava de roupa de borracha, snorkel, blá blá blá. Aí saí da água e me deu um negócio. Eu falei, vou lá falar com vou falar com o cara da loja, vou me oferecer para trabalhar de graça, porque eu quero aprender. Como um Eu falei, estágio. sei lá, vou Tipo, lá e converso com ele e ver o que ele tá a fim de fazer. Eu falei, olha, depois da escola eu posso vir aqui trabalhar de graça para vocês, arrumo as bicicletas e vocês me ajudam aí com o inglês e me dão uma ajuda para mim aprender a, o jargão aí da mecânica. E esse chefe que eu conversei na época, ele fazia um pouco da mecânica na época lá. E ele aceitou, ele falou, beleza, vem aí depois da aula, a gente vê. Aí no primeiro dia, né, quando eu trouxe o currículo, que eu falei que tinha um pouquinho de experiência, né, ele pensou que eu já tinha trabalhado no Brasil, né, com bicicleta. Aí no primeiro dia, né, ele colocou aham. uma bicicleta lá, aquela bicicleta de 2 pessoas, né, super complicada, tinha várias catracas, super complicada a bicicleta. Aí ele falou, o que você acha disso aí? Eu, puta que pariu, nunca tinha nunca tinha visto, né? Falei, puta, que merda. Enrolei lá, né? Fiz o que dava pra fazer. Mas aí eu comecei a trabalhar de graça. Mas, Então eu ia depois da escola e ficava lá até eles entendi. fecharem a loja. E o que me ajudou muito também a aprender Aí, e isso foi dentro, então, dos foi dentro 6 dos primeiros primeiros meses, né? meses. Que você Foi isso daí, ficou lá. provavelmente no terceiro ou quarto E mês. aí, e quando que você decidiu, tipo assim, não, beleza, eu vou ficar mais porque, pô, Hum, gostei do trabalho, foi ou muito, foi, tô me foi virando bem muito no inglês. Como é que orgânico, você assim. pensou Eu isso? comecei a trabalhar depois das aulas. Aí um dia, assim, acho que uma semana depois, o outro chefe estava lá. Aí eu vim, depois da aula, consertei várias bicicletas que eu já estava melhorando, né? Consertei várias bicicletas, falei, Aham. fiz isso, 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 isso. Falei, estou indo embora. Aí ele falou, não, não, peraí. Aí ele veio para me dar dinheiro, né? Aí eu falei, não, não, eu aceitei a vir aprender aqui de graça, então eu não vou. Eu não aceitei não pegar o dinheiro na época, né? Eu falei, não, eu vim Pô, que aqui, eu massa, me cara. ofereci para trabalhar de graça por esse período. Eu falei, se você realmente, quando vocês precisarem, a gente pode conversar, né, por alguma coisa. E aconteceu que chegou um momento que eles falaram, pô, a gente precisa de alguém no final de semana, você não quer vir fazer um trabalho no final de semana? E começou assim, e quando eles pediram para mim trabalhar no final de semana, não é que eu tinha um inglês assim incrível ou nada desse tipo. E como era um aluguel de bicicleta, você tem que atender o telefone, eu tinha que lidar com os clientes que chegam na loja, eu tinha que Aham. alugar a bicicleta, eu tinha que fazer várias coisas ali que eu não estava preparado psicologicamente e o meu inglês não estava preparado também para aquilo. Eu lembro que aí as primeiras vezes, lá, a primeira semana que eles me colocaram, né? O primeiro final de semana, eles me largaram sozinho lá. Eles falaram, não, você vem aí, abre a loja e é isso. E aí eles começaram a me pagar. Provavelmente depois de umas 4, 5 semanas aí fazendo o trabalho lá de voluntário, assim. E Sei. aí, para quem já trabalhou, né, para quem já chegou aqui e começou o primeiro trabalho aprendendo inglês, você vai saber que quando o telefone toca, o seu coração quase sai pela boca, né? O Porra, eu telefone sei toca, bem você vai como é que é atender isso. um australiano que fala rápido, você tem que anotar ali todas as coisas, tem que anotar o nome da pessoa, anotar o telefone, bababá, a informação. Não tem como você pegar isso com você chegando aqui, o inglês muito básico. Então, o telefone tocava, o coração já saía É. pela boca. Mas foi assim, foi muito bom e Já ficava não assim, não o toca dia não, não inteiro era toca assim, não, não, não não, por toca favor, não. não toca. Aí normalmente quando eu tocava, eu já pensava, quando eu tava atendendo algum cliente na loja, né, e tocava, eu já ficava mais aliviado, porque eu tinha desculpa que eu tava atendendo o cliente, então eu não precisava atender o telefone. Mas é bem desafiador, assim, as pessoas não têm uma ideia, mas quando é muito engraçado essa coisa, quando você não fala a língua, você se sente de uma certa forma, você se sente um ignorante, você se sente meio burro, você se sente inferior às outras Sim, pessoas. Eu sim. acho que quando você está aprendendo a língua, é um obstáculo muito grande para. É igual eles falam aqui, eu acho, e eu acho essa pontuação muito boa, tipo, baby steps, né? Porque você está aprendendo a comunicar de novo. É a mesma coisa como você
por exemplo, eu que sou pai, estou ensinando a minha filha a falar, tipo, óbvio, ela fica frustrada várias vezes, que é normal de uma criança, porque ela não sabe comunicar ainda. Mesma coisa quando a gente está aprendendo uma língua nova, e você veio para cá com 22, vem para cá com 29, por mais que eu já sabia um pouco, pelo que eu entendi, eu sabia um pouco mais quando eu cheguei aqui, já estava num nível melhor. Então eu conseguia me comunicar, mas ainda tinha muita coisa que eu não sabia. Inclusive, você pontuou outra coisa importantíssima, que é o vocabulário de trabalho. Então, para cada coisa que eu trabalhei também, tinha um vocabulário que eu não fazia a menor ideia. Que é importantíssimo também para o seu crescimento, né, como imigrante, como a sua experiência aqui dentro da cultura também. E só para colocar aí como um ponto de exclamação no caso, que eu achei interessante que você falou aí que você se ofereceu para trabalhar como voluntário, né, num programa praticamente de estágio aí que vocês fizeram, e pelo seu trabalho o cara ainda queria te pagar. Isso que eu achei interessante, porque isso aconteceu comigo também. Uma vez uma amiga minha trabalhava num pub, e eles estavam super busy lá, né? Tava super movimentado, cheio de gente. E eu tava lá, tomando uma de leve, porque eu tava na casa dele. Foi logo quando eu mudei pra Sydney. E aí eu falei assim: não, falei que eu ajudo. Eu fui ajudar, pegar umas caixas lá dentro do estoque deles, levar pro bar. Eu falei assim: não, eu tô aqui, tô de bobeira, eu ajudo, né? Tipo, normal. E aí, no final do dia, o cara queria me pagar também. Não, eu vejo que as pessoas têm um valor, elas valorizam o trabalho manual muito mais que a gente valoriza no Brasil. Os países mais subdesenvolvidos, de uma certa forma, o valor do trabalho manual é muito mal visto, assim, é muito mal remunerado. Aqui as pessoas, a remuneração é melhor e elas têm uma noção e um entendimento melhor sobre esses trabalhos. Elas apreciam mais esses trabalhos, elas veem que tem um trabalho por trás ali. Então, eu vejo isso, não todos os australianos, mas eu diria que numa grande maioria eles têm uma noção e eles têm esse entendimento que, assim, se você fez um trabalho manual, se fez um trabalho árduo ali, você merece uma remuneração. Eles têm isso muito, muito, muito forte, assim. Pelo menos os meus chefes tinham, e acho que foi uma das razões porque eu continuei com ele até hoje, assim. Eles são pessoas incríveis e me ajudaram muito no processo todo aí. Eu devo tudo a ele. E quando que eles E aí foi indo, foi muito orgânico, foi acontecendo. Aí eu comecei a trabalhar de final de semana, chegou um momento que eu trabalhava só no final de semana, e já era o suficiente para mim me manter. Então eu trabalhava no final de semana, já conseguia pagar meu aluguel e pagar minha comida para a semana, sobrava um pouquinho. E dessa forma foi indo. E aí fui crescendo lá na empresa. E aí, enquanto eu estava trabalhando, eu estava lá fazendo curso de inglês, acabou meus 6 meses de inglês, a minha irmã voltou para o Brasil, né? Nesse tempo. E eu renovei o meu visto, fiz a renovação por mim mesmo, e eu queria continuar aqui, eu queria continuar aprendendo inglês. E eu tava, na verdade, eu tava apaixonado ali em aprender inglês, tava apaixonado em falar a língua, eu tava... A Austrália, para mim, tava tudo incrível, assim. Você renovou com o seu então, dinheiro do trabalho ou com com alguma reserva? Essa época ainda, eu tinha um dinheiro para me manter aqui, então eu não tava fazendo dinheiro. E aí, quando eu fui renovar para continuar fazendo inglês, eu renovei para mais inglês, porque eu fui fazer o Cambridge. E aí, novamente, minha mãe me ajudou com suporte financeiro lá para fazer o curso. E, de certa forma, foi bom que eu consegui me manter aqui, então não precisava de mais dinheiro para ela. Eu não tinha experiência de trabalho no Brasil antes de vir, não tinha feito dinheiro no Brasil nem nada disso, né? Então, dependia. Entendi. Me formei, eu tinha feito estágio, esse tipo de coisa, mas não tinha feito dinheiro, nem tipo, nada assim, né? Então, devo muito aí para minha mãe, ajudou muito aí. Como é que ela chama? Às vezes ela vai assistir, né? Tá vendo a mãe? Obrigado. Grande beijo. Se fosse você, não estaria aqui. Né? Ela ajudou bastante aí. Ela é grande, criou eu e minha irmã aí sozinha, né? Grande batalhadora aí, tem uma empresa no Brasil e ela sempre trabalhou bastante aí para dar o bom de melhor pra gente. Bacana. E aí eu, nesse momento, queria continuar falando inglês, não estava satisfeito com o meu inglês. Depois de 6 meses, eu diria que você evolui muito rapidamente, mas eu não estava satisfeito, eu queria ter um inglês muito bom. E continuei fazendo inglês. E aí, quando eu estava chegando no final dos próximos 6 meses de inglês, eu fui conversar com os meus chefes, né, que eu já estava lá trabalhando com eles um bom tempo. E falei para eles, olha, estou terminando meu curso de inglês, só queria saber se vocês têm interesse para mim continuar trabalhando, se de repente vai ter uma oportunidade para mim
para vocês me ajudarem com o meu visto e tudo mais. Eles falaram, não, a gente adora o seu trabalho, a gente vai fazer o que for possível aí para te manter aqui, né? E foi nesse momento que eu falei, que legal, né? Acho que eu tenho uma oportunidade aqui de crescer, e o negócio estava crescendo, como eu estava vendo crescer, né? O negócio crescer. E aí foi quando eu voltei para o Brasil de férias, fiquei um mês no Brasil, e quando eu voltei para a Austrália aqui, para terminar o curso que eu estava fazendo, naquele momento, eu tinha certeza que a Austrália era onde eu queria morar, eu senti em casa, eu falei, aqui é minha casa, não tenho a vontade de morar no Brasil, eu já tinha, naquele momento, tive certeza absoluta que a Austrália era minha casa, que era onde eu queria ficar. E aí, nesse momento também, eu fui conversar com a gente de imigração, para mim saber as minhas possibilidades e tudo mais, né? Então, ele me falou que as minhas alternativas eram, ele analisou meu trabalho, blá, blá, blá. Conversou com meus chefes também, coloquei para conversar com meus chefes, e a gente entendeu como seria esse processo. E aí, eu entendi que a empresa não estava preparada ainda para me sponsorar, tinha que esperar mais algum tempo, então fui e renovei para aquele visto de estudante que a maioria dos brasileiros fazem aí. Fiz aquele visto de business para 2 anos, para ganhar mais tempo, e dar tempo da empresa crescer, e dar tempo também eu melhorar no meu inglês, e tomar mais conta das coisas no trabalho, esse tipo de coisa. Então, foi o próximo passo, eu renovei o visto para 2 anos lá com aquele curso de business. Eu ia para o curso uma vez por semana, e curso de business acho que custou em torno aí de uns $9.000 na época. E aí eu já estava pagando por mim mesmo. Então, essa transição do curso de inglês para o próximo curso e tudo mais, eu já estava pagando tudo por mim mesmo, tudo com dinheiro que eu já estava ganhando lá da empresa. Entendi. Então, foi... E nesse tempo todo, você estava morando sempre ali em Manly, depois que sua irmã foi embora... Sim, eu morei com a minha namorada japonesa por uns 10 meses, eu acho, a gente morou junto há um bom tempo, e aí ela teve que voltar para o Japão, e a gente acabou terminando. Mas eu morei sempre em Manly ali nessa época, ficava 5 minutos do trabalho, ia para o trabalho de bicicleta. Manly ali, na época, era o paraíso, até porque era muito mais barato, e foi onde eu comecei, foi onde eu fui ficando. Mudei várias vezes de casa ali, acho que nesses últimos 12 anos aí, já devo ter mudado mais de 10 vezes de casa na época. Principalmente quando você é estudante, você acaba ficando, pula daqui, pula dali, entendeu? Sim. Então eu tava continuando morando em Manly ali, que era do lado do trabalho. Manly, há 12 anos atrás, não é o que é hoje, né? Hoje é um bairro muito mais, assim... movimentado. Pristine, é muito mais... Tem mais ele se tornou mais... Era um bairro mais... Não é isso? Humilde, e foi se tornando um bairro mais nobre, vamos dizer assim. Não era tão... Hoje em dia, o aluguel em Manly, por exemplo, é super alto, é um dos mais altos em Sydney. Se tornou um bairro muito mais nobre do que era quando eu cheguei há 12 anos atrás, né? Então, eu pagava, sei lá, $100, $120 por semana de aluguel, era muito mais barato. E aí foi isso, eu renovei o visto e a gente continuei trabalhando, e a empresa foi crescendo, a gente mudou a loja de lugar, foi para um lugar muito melhor, onde tinha muito mais acesso de pessoas andando, e o negócio começou a crescer. E aí meus chefes também sempre foram muito empreendedores, e eles estavam com ideia eles começaram a comprar bicicleta de fora para a gente usar na loja, e eles compraram um container de bicicletas, e eles falaram, se a gente não conseguir vender essas bicicletas, a gente usa as bicicletas na loja de aluguel, né, que a gente estava sempre trocando as bicicletas. E aí foi quando começou o Bicycles Online, que é o negócio que hoje eu trabalho no Bicycles Online. Então eles começaram a se envolver com outro negócio, e eles falaram, então você fica aí tomando conta do bike hire, né, do aluguel de bicicleta. E foi quando eu comecei a tomar conta do aluguel de bicicleta. Então, para mim, naquela época foi muito interessante, por mais que eu não estava trabalhando com desenho industrial, eu queria muito aprender sobre negócios, né? Então, foi muito interessante que eles me deram liberdade, eles me deixaram lá, me jogaram, falaram, vai, se vira aí. E eu fazia de tudo na loja, né? Então, eu tomava conta da loja, fazia coisas da parte financeira, fazia coisa de marketing, fazia site. E como eu já tinha um pouco de noção também de gráfico, graphic design, design gráfico. Eu fazia coisas para a loja, fazia os sinais para as coisas de preço, foto, tudo que essas coisas na loja eu fazia também, além de tomar conta da loja, contratar as pessoas, contratar mecânico, esse tipo de coisa. Então foi uma experiência muito incrível, assim, e eles foram muito
legais nessa época, que me deram muita oportunidade. E aí, chegando no final do meu curso lá de 2 anos, a gente já sabia, que eles já sabiam que eu estava chegando no final do curso, e eles falaram, vamos aplicar para o seu visto de sponsor, né? Que na época... Então eles já estavam nessa época Já, já o um pouco negócio já mais estava bem, preparados para te já dar um estava dando sponsor, então. bastante dinheiro. Tava dando dinheiro suficiente, tinha funcionário suficiente, estava preparado para me sponsorar. E a gente foi, fez... Legal. Eu não lembro agora. Isso foi quando? Que ano que foi isso? Então faz 3 anos depois de 2009, em torno de 2011. 2011, 2012. 2012, então. Acho que foi 2011, mais ou menos. por aí. Tá, entendi. Tá. Tipo, 3 anos então, por aí. depois que você já estava aqui na Austrália. Então a gente aplicou para o meu visto de sponsor, que saiu muito rapidamente. Uma semana eu já estava com visto, né? Que na época foi quando deu o boom. Foi quando deu o boom dos vistos de trabalho, fantástico. Né? Todo mundo estava pegando visto de trabalho, estava saindo bastante. E meu visto demorou 5 dias, eu acho. A gente aplicou, 5 dias depois pegou o visto. E para mim foi um momento incrível, assim, porque fantástico. Foi aquele peso que você tira do ombro, assim, de estudante, de pagando conta, de você não sabe o que vai acontecer, você não sabe que visto você vai conseguir. E a partir do momento que você consegue um visto de sponsor na época, eu tinha um salário mínimo que eu tinha que receber, né, que na época era $55 mil por ano. 50, naquela época, 50, por aí, 55 mil dólares por ano que eu tinha que receber, né, com salário. E tinha a oportunidade de continuar trabalhando, o negócio estava indo bem, então eu sabia que eu conseguia, meu processo para conseguir a cidadania já estava traçado ali, era só continuar aprendendo e mantendo a loja e, sabe, progredindo ali. Então eu mantive a loja lá por alguns anos, enquanto eles estavam criando outro negócio foi crescendo e eu meio que ajudava nos dois. Também é interessante falar, quando eu apliquei para o meu visto ali de sponsor, eu fui sponsorado como um web designer ou graphic designer, não lembro exatamente agora, porque eu acabei usando minha faculdade do Brasil para ajudar nesse processo de sponsor. Por mais que não era eu fazia várias coisas, o foco principal, mas era uma coisa que eu também fazia, que era essa coisa, também fazia coisa de graphic design, fazia tudo isso, né? Mas eu também tava aquela coisa de gerente, que eu gerenciava a loja, fazia de tudo, na verdade. Quando você tem uma empresa pequena, o que é muito interessante, você aprende a fazer de tudo um pouco. Então foi bem incrível, e a faculdade me ajudou a conseguir o sponsor aí naquela época. Então foi por causa da faculdade que eu consegui o sponsor lá. E continuei trabalhando, aí a gente abriu uma loja de bike hire em Sydney, aí eu abri a loja lá, fiz todo o processo, a gente abriu a loja, rodei a loja lá por quase um ano. E acho que depois de uns 6 anos aí que eu estava trabalhando com eles, eu já estava meio saturado lá de fazer os trabalhos. Aí foi quando eu consegui a minha residência permanente, né? Acho que depois de um ano ou depois de 2 anos que você conseguia? Então eu trabalhei 2 anos. Trabalhei 2 anos, aí nesse meio tempo eu abri outra loja na cidade de Sydney, né? Então a gente tinha uma loja lá na praia, uma loja em Sydney, no centro da cidade, lá no The Rock. No centro da cidade. A gente abriu a loja lá, eu abri a loja, gerenciava a loja de lá também. E aí eu tava no momento, aí nessa mesma época eu tava com uma outra namorada japonesa também. Engraçado dizer. Entendi agora que você falou que você gosta muito da cultura oriental. O que é muito interessante, que talvez não seja aconteceu com outras pessoas, mas depois que eu tive minha primeira namorada japonesa, por uma certa forma, e eu tinha muitos amigos japoneses, né, eu fiquei com uma coisa que eu não achava as mulheres ocidentais tão bonitas ou atraentes para mim, por alguns anos. Eu fiquei com essa coisa das japonesas, eu achava elas muito mais atraentes, né, elas me atraíam muito mais. Então, eu acabei tendo outra namorada japonesa, a gente ficou 3 anos juntos, né? A gente morou junto. Legal. Os pais delas vieram visitar a gente, eu fui pro Japão, conheci a família deles, viajei o Japão, foi muito incrível, assim. A gente acabou terminando, porque não era pra ser. Essa sim. Você já estava morando aqui em Juai, não era? Eu acho que eu lembro. Então, eu lembro dessa época. Foi nessa época que então foi ela, então. Legal. Foi quando a gente decidiu morar junto, né? Eu morava em Maine, a gente decidiu morar junto, a gente começou a procurar por casas. Aí primeiro a gente ficou 1 ano em Freshwater,
Aí depois a gente se mudou para DY, né, que estava mais em conta, a gente conseguiu achar um apartamento melhor lá, pelo preço, blá, 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 esse tipo de coisa que a maioria das pessoas fazem, né? Vão se mudando de Maine ali, para quem não conhece, não vão entender. Mas e foi isso, chegou num momento que eu estava muito insatisfeito lá com o trabalho, já estava de saco cheio de gerenciar as lojas, não queria mais fazer isso, e eu pedi um tempo de trabalho, pedi para sair, e meu chefe aceitou, falou, beleza, aí eu tirei 3 meses, voltei pro Brasil, fiquei 3 meses de férias aí depois de 3 meses eu voltei a conversar com eles, falei, tô pensando, não sei que tem para fazer aí. Meu chefe falou, aí foi quando ele ofereceu, você não quer vir trabalhar com a gente na Bicycles Online, que é a loja onde vende bicicletas pela internet, né? Sim. Ele falou, você não quer vir trabalhar com a gente, né? Sei. Sai lá do Bike Hire e vem trabalhar com a gente. Do Bike Hire. E aí o cara que eu tinha contratado, né? Acabou ficando como gerente lá da loja de Bike Hire e eu fui trabalhar no Bicycles Online, que é onde a gente vende bicicletas pela internet. E eu comecei como um graphic designer. Eu ajudava a fazer as coisas do site, a coisa de marketing. E fui começando por ali, né? Então, novamente, trabalhava com eles. Dessa vez, já era uma empresa um pouco maior. A gente tinha um escritório, eu sentava lá dos lados do meu chefe. A gente trabalhava, fazia as coisas para vender bicicleta. E o negócio foi crescendo bastante, né? E tô lá até hoje, trabalhando no negócio de bicicleta. Então, quando eu comecei a trabalhar com eles no negócio de bicicleta, eu já tinha minha residência permanente. Sim, você começou a trabalhar, então, você estava, porque você foi de férias para o Brasil, aí lá do Brasil você começou a trabalhar ou você voltou para cá Não, quando eu voltei para cá, né? Então, nesses 3 meses, eu estava com a minha namorada lá japonesa, a minha ex-namorada, e eu fui visitar o Brasil, ela acabou ficando aqui, e eu fiquei um tempinho no Brasil, voltei para Austrália, a gente foi viajar, fizemos várias coisas, e aí chegou um momento que eu fui conversar com eles de novo, e eles falaram, vem trabalhar com a gente aqui, e eu falei, beleza, eu vou ter que trabalhar com eles, e que a gente tem uma relação bem legal, e sempre foi muito fácil de trabalhar com eles. Isso foi mais ou menos quando? Você lembra, assim, Quando eu fui trabalhar com eles, no Bicycles Online, provavelmente 2014, 2015. Na Bicycles Online. Faz uns 5 anos ainda. Entendi. Então, porque eu lembro, cara, e eu quero chegar nesse ponto aí também, porque você estava aqui em DY, morando aqui com ela, e depois, não sei o que é que te deu na telha. Verdade, esqueci você foi morar numa van. Eu morei com ela, a gente morou junto por uns 2, 3 anos aí, a gente ficou junto acho que uns 3 anos, morou junto a maior parte do tempo aí. E aí a gente terminou o namoro e foi, acho que 3 anos atrás, né? 2, 3 anos atrás. Terminou o namoro e a gente fiquei morando sozinho, ela foi embora, acho que ela voltou pro Japão, né, depois que a gente terminou. Outra coisa interessante também, como eu já tinha residência permanente, eu ajudei ela com o visto de residência permanente, ela entrou no meu visto de residência permanente. Quando a gente terminou, ela já estava quase preparada para aplicar para a residência permanente dela, né, porque tem um processo de 2 ou 3 anos, né, até ela conseguir a residência dela, e ela não quis continuar, eu ofereci para ela se ela quisesse eu ajudar ela com visto, ela não quis, ela quis... entendi. Ela fez visto de partner, então. Ela fez visto de partner, entrou lá no meu visto, e quando era realmente para ela se tornar uma residente permanente, ela não quis continuar, né? A gente terminou, ela quis voltar pro Japão, então ela acabou perdendo aí a oportunidade de ficar na Austrália, acho que ela não queria também, acho que ela ficou mais na Austrália por minha causa, né? E ela voltou pro Japão e nunca mais ouvi dela. Nessa época eu já estava com essa ideia de morar na van, aí eu comprei uma van, e eu tinha a ideia que eu queria montar a van, que foi a ideia mais idiota que a pessoa pode ter, que é querer montar uma van. Eu tenho um vídeo que conta um pouquinho da história, que mostra a minha van na época, para quem quiser assistir aí, vai procura dentro do canal lá sobre o vídeo da van, provavelmente vai ver. Eu preciso falar mais sobre isso em outros momentos, que acho que tem muita história legal, mas basicamente eu comprei uma van e decidi montar ela, então eu comprei uma van bem grande, porque a minha ideia era realmente morar a tempo integral dentro da van, então eu queria ter uma cama confortável, eu queria ter ali uma cozinha, eu queria ter, sabe, espaço ali para ter minhas coisas. Vendi todos os meus móveis, vendi tudo que eu tinha, devolvi o apartamento que eu alugava e me mudei para van. Construí meio que, não terminei de montar a van, né, construí ali o suficiente para mim conseguir já me mudar para van, e me mudei para van e morei acho que na van por uns 4, 5 meses.
Que foi incrível. Eu morava na praia, eu dormia dormia na praia, como é que você dormia fazia? no estacionamento de North Kirkle. O estacionamento, aqui, para quem não conhece, a Austrália tem uma infraestrutura, principalmente Sydney, uma infraestrutura incrível. Tem um estacionamento que fica normalmente perto do lado da praia. Eu parava no estacionamento, o estacionamento tem banheiro, aquele estacionamento, pelo menos, tinha banheiro 24 horas, com chuveiro e banheiro, pia, tudo que eu precisasse ali. E sem contar também aonde eu trabalhava, meus chefes também me deram muita ajuda ali. Foi onde eu montei a van, foi dentro da warehouse, né, do depósito lá da oficina. Eu usei as ferramentas lá da loja, usei toda a loja, eles me ajudaram bastante. Sem contar que tinha banheiro lá no trabalho e também tinha uma cozinha lá no trabalho, que eu acabava fazendo coisas rápidas ali na cozinha. E fui morar na van, e eu curti, foi um tempo absolutamente incrível. Morar na van foi uma das melhores coisas também que eu fiz nesses últimos anos aí. Foi, assim, não tem palavras. Eu lembro o dia que eu entreguei a chave do meu apartamento e fui dormir no estacionamento lá da praia. Acordei no outro dia com, tipo, tudo que eu tenho, todos os meus pertences estavam dentro da van, minhas roupas, tudo que eu tinha. E, tipo, minha casa estava comigo e você tem essa coisa de liberdade que eu não precisava pagar mais aluguel. Essa coisa de não ter que pagar aluguel é uma coisa muito surreal. Como assim? Ainda tô morando aqui, mas não preciso pagar aluguel. É muito incrível isso. Então, morei na van e foi incrível. Aí eu fiz algumas viagens, né? Fui visitar amigos em cidades diferentes aqui na Austrália. Acho que nesses 4 meses, sei lá, fiz uns 5, 6 mil quilômetros. Descia pra praia, não fiz nada assim super incrível. E foi quando eu comecei também a trabalhar um pouco mais remotamente. Aí eu falava pro meu chefe, tô indo para lá, mas eu vou trabalhar da van. Então essa era a minha ideia, era morar na van e também conseguir trabalhar da van por eu ter essa oportunidade de trabalhar pela internet. E trabalho que eu faço lá no Bastos Online não requer eu estar lá no escritório. Não posso fazer de... Entendi. Me conta uma coisa, cara, porque para quem não conhece, né, principalmente para quem tá vendo e ouvindo a gente aí e não conhece ainda a Austrália, nunca veio aqui na Austrália, a Austrália tem lei para tudo, né? E é muito, não necessariamente rígida, né? Mas tenta levar ao pé da letra, né? Ou uma forma de organização da sociedade bem, numa forma bem direta ali. Então, por exemplo, eu sei que aqui em DY, na praia, no estacionamento, Sim. tem lá falando que não pode acampar, não pode fazer fogo, não pode dormir em determinados pontos. Mas eu sei também que tem gente, assim como você está comentando aí, que você ia dormir na praia de Kirkle ali, North Kirkle, que é a praia aqui descendo ao sul, é a primeira praia sentido a Maine. Então, na verdade, eu nunca passei lá assim para ver se tem uma notificação, alguma coisa falando que não pode dormir lá. Como é que você fazia nesse caso? Assim, tinha mesmo? A minha ideia, na verdade, a minha van, porque teve várias razões porque eu comprei a van que eu tinha, né? Era uma Ford Transit, e ela parecia uma van de trabalho, assim, ela não parecia uma van de turista. Acampamento, de camper van. Não parecia uma camper van, e essa era a minha ideia, ela não tinha janelas atrás, ela parecia uma van de entrega. Então essa era a minha ideia principal, era fazer uma van que ela não parecesse que fosse uma van que alguém tá dormindo lá dentro. Então por exemplo, podia dormir no meio da cidade de Sydney e ninguém ia saber, entendeu? Não tem como você saber, porque para você olha de fora é uma van normal. Entendi. Claro, em cima da van eu tinha um ventilador, uma saída de ar e tudo mais, mas não tinha como saber. E aí... Então essa foi a ideia principal, mas eu diria que se você não está causando muito problema, ou se você não... Na grande maioria, as pessoas não vão, não sei, tem lugares, por exemplo, tem áreas que são muito turísticas, onde recebem muitos backpackers, esse tipo de gente, eles ficam muito em cima, né? Então, por exemplo, se eu for para Byron Bay, eles vêm com a luz lá dentro do seu carro para ver se está dormindo. Entendeu? Tem áreas que são muito mais policiadas que outras. Então, lá em North Kirkle, eu nunca tive nenhum problema. Entendi. Então é muito mais pela questão se a pessoa está ali fazendo baderna, por teoria, por lei, você não perturbando a ordem, né? Carro, né? Mas aí a gente... Sabe, não é que eu tava quebrando a lei, mas também não era uma coisa que eu tava, sabe, incomodando as outras pessoas. Me mantia ali no meu lugar e eu acabei vendo várias outras pessoas que faziam isso também. Não era só eu que fazia isso. Muita gente fazia.
Tinha gente que tinha Entendi. trailers, assim, trailers que você sabe que tem banheiro dentro, chuveiro. Eu parava lá no estacionamento, o cara parava do meu lado, entendeu? Dava pra ver que tinha uma pessoa morando lá, a luz estava acesa, entendeu? Então, tem áreas Sim. que dá pra você não ser pego ali, as pessoas não vão te incomodar, se você, sabe? Tem como você passar por fora. E só para questão de curiosidade mesmo, porque eu sei, para quem quiser até ver um pouco mais a experiência do Rodrigo aí, inclusive para quem estiver ouvindo, vai ter que dar um pulo lá no YouTube e dar uma verificada nesse vídeo aí, que tem mais informação sobre quando o Rodrigo morou na van. Mas para ter uma ideia, assim, mais ou menos, para você organizar a van assim, quanto que você gastou? Sim. E foram 4 meses, né? Sim. E quanto você economizou de aluguel? Só para o pessoal Na ter uma real, eu ideia da não questão lembro de, tão tipo, bem assim, de mas custo-benefício. a minha ideia era pelo menos morar um ano na van, Mais né? ou menos, mais ou Então, na menos. época, eu tava gastando em torno, porque eu tava morando sozinho no apartamento, então eu gastava em torno de uns $500 por semana com aluguel. Morando sozinho, né? Depois que minha namorada foi embora. É. Então, tava bem pesado. Então, se você parar pra pensar que eu economizei $500 por semana, são $8.000 aí. São Mas $8 a mil minha ideia era por morar na 4 van meses. no mínimo um ano, né? Então, essa era a ideia principal. Aí com a van, acho que eu gastei uns $15.000 comprando a van. Aí para montar a van dentro, não sei exatamente, mas provavelmente gastei mais uns 3, 4 mil. Mas se você vendeu também tudo que você. Não tudo, não. Se você vendeu bastante É, coisa também, uma eu coisa tava fazendo, compensa a não era só outra, pela e coisa do além do que você dinheiro, ainda tem era a coisa da experiência de. experiência, mas eu sabia que depois de um ano eu teria provavelmente guardado mais dinheiro e pago a van. Então, a minha ideia era, Tá eu vou morar um ano pago. na van e depois de um ano, eu vou ter pago pela van, eu vou ter uma van ainda, eu vou ter economizado mais dinheiro e vou ter viajado. Para mim era tudo a parte da experiência, não era só dinheiro, né? Então eu já estava começando a trabalhar E você já estava remotamente. trabalhando E por remoto, né? causa da van foi que eu encontrei a minha namorada, que a gente está até hoje, a gente mora aqui em Darwin, e a gente se reencontrou, na verdade, a gente já era amigos por muitos anos, a gente teve um caso no passado e acabou não rolando e a gente se distanciou, eu comecei a namorar com a minha ex-namorada japonesa, e a gente terminou, fui morar na van, e por causa da van eu comecei a viajar, né, encontrar com os amigos, e aí a gente acabou se encontrando novamente, e por causa disso ela já estava morando em outra cidade, né, que ela é médica, ela é ginecologista obstetra, né, e ela é da Espanha, então ela estava começando o processo dela para transferir todo para poder A parte legal para praticar poder medicina na Austrália, né, tem todo um processo que eles têm praticar que a passar, né. medicina aqui. E por causa da van, eu pude ir lá visitar ela, e a gente começou a ficar junto, e a gente decidiu que a gente ia morar junto. E foi quando a minha vida de van acabou, né? Quando a gente decidiu morar junto. E ela, nesse processo, ela estava terminando o trabalho dela naquela cidade, que era uma cidade em Victoria, uma cidade de interior. E ela tinha conseguido um emprego lá em Melbourne, no hospital de Melbourne. E essa foi uma das razões por que eu me mudei para Melbourne. Então, essa mudança foi assim, eu cheguei pro meu chefe, Legal. e falei, tô me mudando para Melbourne. Posso trabalhar? Eu falei, posso trabalhar de casa? Vou ter que ir Aí ele falou assim, nossa, full quando que você vai time se mudar? Eu falei, remoto semana agora. que vem. Ele, como assim semana que vem? Eu falei, vou mudar semana que vem. Então, quando eu fui falar para ele, eu não esperei eu não achei que ele ia deixar continuar trabalhando. Assim, eu fui com expectativa nenhuma. Eu falei, se ele falar que não, eu vou falar, beleza, eu me demito, eu vou morar em Melbourne com a minha namorada, vou tentar esse relacionamento, né? E por eu ter a van e ter tudo preparado já dentro da van, foi muito simples. Ao momento que a gente falou, vamos se mudar para Melbourne, eu que só dirigi 10 horas, eu estava lá em Melbourne com a minha casa, todos os meus pertences, né? Então foi por causa da van que a gente, Tudo que a gente pronto, se né? encontrou. E uma coisa interessante, né? Quando eu estava construindo a van, então eu trabalhava, acordava, né? Ia trabalhava o dia inteiro, aí depois do trabalho ia montar a van, né? Então todo mundo tava indo embora do escritório e eu tava lá começando a montar a van, preparando, bababá. Então todo dia foi um trabalho imenso. Então normalmente, se você tem a oportunidade de comprar uma van que já tá feita, é a melhor coisa que você faz do que querer montar uma van do zero. Era muito trabalho.
Então, toda vez que o meu chefe via eu montando a van, ele falava para mim, no momento que você terminar de montar essa van, você vai encontrar a mulher da sua vida e você vai vender essa van. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Aí eu Ele já estava prevendo. Encontrou, fui morar em Melbourne. Então a gente morou em Melbourne por 1 ano e eu continuei com a van lá por 1 ano, mas aí a gente já estava morando dentro de a gente já estava morando numa casa. Então não estava usando muito a van, a gente fez algumas viagens, algumas coisas pequenas. Então é um custo muito grande aqui na Austrália para você manter um veículo, né? Você tem que pagar seguro, blá, 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 um monte de coisa. Fiz 1 ano em Melbourne. Foi um ano interessante. A Melbourne é uma cidade muito bonita, incrível, tem vários restaurantes, é uma cidade culturalmente mais interessante do que Sydney. Como cidade, eu diria que é uma cidade mais bonita do que Sydney, uma cidade legal, mais legal que Sydney, como cidade, né? Como cidade, assim, centro. Sydney tem as praias que não tem comparação, é milhões de vezes melhor que Melbourne, né? Para quem morar na praia de Sydney, não tem comparação para mim em morar em Melbourne. O clima de Melbourne é muito mais frio do que Sydney, que para mim eu não gosto muito. Então lá eu já estava trabalhando de casa e a gente tem aquecimento interno em casa, então o dia inteiro com aquecimento interno em casa, né? Eu trabalho no escritório em casa, mas é muito mais frio. Foi uma experiência interessante lá conhecer Melbourne e morar em Melbourne. A gente fez alguns amigos lá, comecei a fazer yoga lá, um tipo de yoga. Foi bem interessante, assim, foi 1 ano, a gente já sabia que ia ser só 1 ano, né, e depois disso, a gente sabia que ia mudar para outro lugar, não sabia para onde ainda. Foi 1 ano interessante, se me perguntar se eu prefiro Melbourne ou Sydney, eu ainda prefiro Sydney, eu acho que é uma cidade melhor para se morar. Não moraria no centro de Sydney, novamente moraria nas praias de Sydney, mas Melbourne é uma cidade incrível, qualidade de vida, assim, incrível. As pessoas são muito preocupadas com o meio ambiente, tem vários supermercados orgânicos, sabe? Tem muitas coisas interessantes em Melbourne. Culturalmente, eu acho uma cidade incrível, mas não tenho vontade de voltar a morar em Melbourne. Depois de 1 ano morando em Melbourne, a minha namorada decidiu que ela queria vir aqui trabalhar em Darwin, que é uma cidade bem remota. Ela meio que escolheu, tem um hospital aqui, ela entrou em contato com o hospital e ela tinha grande interesse dela, ela vir trabalhar aqui também com os aborígenes, né? Porque tem muito aborígenes nessa área, então você também tem um trabalho que você faz com os aborígenes. Entendi. Ela trabalhou por muitos anos na MSF, que é a Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras. Então ela ia para a África, né? Ela fez muitos anos isso. Ia para a África. Então ela gosta muito dessa coisa, então eu acho que ela achou que seria interessante vir para Darwin por ter essa coisa da saúde dos aborígenes, né? Eu estou achando que a história dela vai ser mais interessante do que a nossa. Eu acho que fazer um vídeo com ela é muito interessante. Ela tem uma história muito interessante. Ela fez várias coisas muito interessantes também. Na verdade, no meu canal, a primeira entrevista que eu fiz foi com ela. Então, se vocês quiserem assistir a primeira entrevista que eu tenho, muitos anos atrás, a primeira entrevista foi com ela. Então, ela conta um pouquinho da história dela aqui na Austrália, né? Quando ela veio para Austrália, por que ela veio para cá. Então, a gente veio para Darwin. Darwin é uma cidade bem menor, tem 120 mil habitantes. É uma cidade bem pequena comparado com o resto da Austrália. Fica no extremo norte da Austrália, é uma cidade quente, muito quente, a 30 graus todos os dias. Só tem 2 estações, tem a estação seca e a estação chuvosa. Para quem não conhece, Darwin é a capital do Northern Territory. Extremo norte. Né, que fica no extremo norte. Para quem já assistiu o Crocodilo Dundee, o primeiro filme lá é a cidade do Crocodilo Dundee. Ele vem de Darwin. É uma cidade, para falar a verdade, eu acho que prefiro morar em Darwin do que morar em Melbourne. Eu acho que eu gosto por ser quente, eu gosto porque a gente tem mais espaço, eu gosto porque tem mais natureza. A gente não mora na cidade aqui, porque em Melbourne a gente tinha que morar perto do hospital, né? Então a gente acabou. Morava no subúrbio de Melbourne, né? A gente não morava no centro de Melbourne. Era um bairro incrível, um dos melhores bairros lá, muito, muito legal o bairro que a gente morava em Melbourne. Mas eu gosto bastante aqui de Darwin, assim. Claro, tem várias coisas que não são tão boas aqui, né? A gente fica muito isolado. Para viajar para qualquer lugar na Austrália é muito mais caro, muito mais longe. Por exemplo, daqui para Sydney são 4 horas e meia de avião. Então tem vários pontos negativos aí e por isso que a gente está procurando agora se mudar de Darwin e ir para outro lugar aqui.
Mas Já, faz um ano, né? já tem quanto tempo vocês estão aí? Faz um ano que a gente tá morando em Down. Então, Um ano agora. tem sido uma experiência interessante. Ela gosta bastante do trabalho dela, ela gosta do hospital. Tem bastante aborígenes aqui. Quando eu cheguei, eu tive um período que eu não estava muito bem mentalmente, então eu pedi um tempo do trabalho. E acho que eu fiquei uns 3 meses sem trabalhar. Foi logo quando eu cheguei aqui em Darwin. Eu fiz um trabalho voluntário aqui com os aborígenes, então eu trabalhava fiz um trabalho voluntário servia café da manhã e almoço não para os aborígenes, é para pessoas de rua. É que aqui a grande maioria das pessoas de rua são aborígenes, né? 98% aí são aborígenes, né? Aqui tem vários em Darwin, tem várias pessoas que moram na rua que são aborígenes. E fora de Darwin tem várias comunidades, para quem não conhece aqui também, várias comunidades aborígenes, que são comunidades mais isoladas e normalmente são só comunidades de aborígenes. Então tem isso bem interessante também. A minha namorada, ela, no hospital tem rotação, né? Porque às vezes eles vão visitar comunidades bem mais isoladas, comunidades mais distantes. Então é um lugar bem interessante, assim, é bem diferente do que as pessoas imaginam da Austrália, que é um lugar completamente diferente do resto da Austrália, assim. Eu tava planejando e aí possivelmente eu ia te encontrar e acabar fazendo uma visita, porque eu tenho uma grande amiga minha que a gente morou em Brisbane e aqui em Sydney também. Ela veio depois que eu já estava aqui, ela veio para Sydney também. Que ela tá morando em Darwin agora, com o parceiro dela, né, que é australiano. E aí eu tava programando, né, para poder ir para Darwin esse ano, para a gente passar aí alguns dias, que eu tenho muita vontade de conhecer aí. Eu sempre ouvi falar super bem. Eu ia acabar te vendo, mas agora vocês estamos pensando no próximo passo, mas no momento já estão pensando no próximo passo. No momento o país está parado, né? Para quem estamos aí no meio, no começo de abril aqui de 2020, para quem estiver assistindo no futuro, e estamos aí no meio de uma crise pandêmica aí, então o país está parado, você não pode. No momento está muito difícil para a gente se mudar para outro lugar, mas a gente está pensando em voltar para New South Wales, provavelmente não Sydney, provavelmente para alguma cidade mais interior de New South Wales, provavelmente mais para cima lá, né, perto de Byron Bay ou alguma área ali perto da praia, mas uma área que seja menor. Isso eu acho que mudou minha visão, a Austrália mudou minha visão e mudou o que eu gosto hoje, né? Vindo de São Paulo, acostumado com cidade, hoje eu prefiro as cidades menores, viver mais perto da natureza, viver mais perto da praia. Essas são as nossas prioridades, assim, hoje. A gente tem uma visão um pouco diferente do que eu tinha quando eu cheguei na Austrália, né? E vindo do Brasil, né? Eu vindo de São Paulo, por exemplo. Então, hoje a gente eu gosto dessa coisa de morar numa cidade menor, com mais natureza. Então, a Austrália mudou um pouco minha visão nesse termo aí. Não, acho que deu uma visão geral aí. E nesse meio tempo também eu me tornei cidadão australiano. Sim. Quando que foi? Você lembra? Esqueci agora, esqueci. Porra, você virou cidadão. Mas eu acho que demorou 7 anos para conseguir a cidadania australiana. Então, de 2009... Entendi. Acho que foi 2016, 2017, alguma coisa assim. 2016. Eu lembro, para quem acho que a gente acabou não nos falar, a gente falou que a gente é amigo, né? Mas para quem não está nos ouvindo aí e nos vendo, eu e o Rodrigo, a gente acabou ficando amigo porque a gente estava fazendo jiu-jitsu na mesma academia aqui no bairro do DY. Então a gente começou praticamente junto. O Rodrigo começou 3 meses antes de mim, eu comecei depois. Então eu lembro da época que você também pegou a cidadania ali em 2017. Aí eu peguei a cidadania, foi uma cerimônia... deve ser pra isso. Acho que foi 2016. Acho que eu demorei uns 7 anos para conseguir. Acho que foi isso mesmo. Acho que eu podia ter conseguido um pouquinho antes, mas eu demorei para fazer a aplicação e tudo mais. E de novo, foi uma experiência incrível. Acho que, como você disse, aquela cereja no bolo de conseguir a cidadania. Eu gostava de pensar, eu achava que não seria muito, sei lá, eu não achava que seria interessante, eu achei que seria só um pedaço de papel, né? Mas o que eu achei muito interessante foi quando na cerimônia, né, quando chamaram o meu nome, foi quase como eu tive um flashback, assim, de todos esses anos que eu passei na Austrália, de toda essa minha
batalha, de trabalho, de aprender inglês, aprender a língua, e sai de um trabalho e começa e move dentro da mesma empresa, sabe? Foi meio que um flashback de todos esses anos de Austrália, de aprender, de me adaptar aqui culturalmente, me adaptar a morar sozinho, sabe? Toda essa coisa foi meio que um flashback, assim. E foi um momento interessante, porque é um momento que você repensa e Sei. revê tudo que você passou nesses anos e você se torna um cidadão australiano, o que me faz ter mais ainda uma afinidade com a Austrália, né? Hoje, por exemplo, hoje meu passaporte australiano tá válido, meu passaporte Legal. brasileiro já não tá mais válido, sabe? Eu acabo um terço da minha vida já tem sido na Austrália, então eu tenho uma conexão muito grande com a Austrália, não dizendo que eu não tenho uma conexão com o Brasil, mas depois desses 12 anos, eu acho que você cria uma conexão muito grande com o país, você cria uma conexão com a cultura, você se importa com onde você mora, eu me importo com a Austrália, eu quero que a Austrália se dê bem, quero ter uma família aqui e tudo mais. Então, tendo a Sim. cidadania é uma coisa que te dá uma coisa extra, assim, de tipo, eu faço parte desse país, eu faço parte aqui da Austrália, eu sou australiano. É, 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 é e aquele hoje eu sentimento me de vejo como um pertencimento à australiano. Eu acho que eu sou um comunidade, né? australiano tanto quanto eu sou brasileiro, né? Então, eu acho isso. Legal. Eu acho que esse próprio sentimento de pertencimento, eu acho que eu passei a sentir muito isso, Hum, assim, já depois que a gente também conseguiu a residência permanente, que eu acho que até o é, próprio nome ali, permanente, acho que te dá uma sensação de que você pertence, sabe? Assim, de estar, tipo, eu sou um imigrante, eu fui aceito para poder ficar aqui, entendeu? Então, e é por isso que eu falo que acho que a cidadania entra como a cereja do bolo ali, porque, pô, você ainda tem o passaporte, né, o que é o final, mais o certificado e a cerimônia, tem todo o processo. Então, assim, eu estou começando meu processo de cidadania agora, né, de aplicação, estou lá no website fazendo, né, coletando as documentações e tudo mais. Então, ainda tem a parte que, né, que vou ter que estudar e entender um pouco melhor ali. Eu acho que essa parte vai me evoluir também como e o que um eu acho interessante que cidadão talvez as dentro pessoas não saibam, do principalmente as pessoas país que escutam a aqui. gente do Brasil, é que a Austrália é feita por imigrantes, assim, por grande parte. É uma coisa que a gente não tem noção no Brasil, por a gente só ter muito brasileiro, e normalmente você não vê pessoas de outros países, ou pessoas que estão imigrando pro Brasil, né? Raramente, eu lembro, morando em São Paulo, eu nunca encontrei uma pessoa de outro país, assim, nos É, meus 22 anos morando lá. Mas aqui a Austrália é feito por imigrantes, assim, grande parte, se eu não me engano, um a cada três australianos não nasceram na Austrália. Então, uma a cada três pessoas que estão na Austrália não nasceram na Austrália. Então, uma quantidade de estrangeiros muito grande, né? E tem várias pessoas vieram há alguns 20, 30 anos atrás, fugidos da guerra para a Austrália. A Austrália é basicamente feita de imigrantes. Então, eu acho interessante eu gosto muito da Austrália por causa disso também, assim. Por eu ser um imigrante num país feito de imigrantes, então você tem é muito interessante, né? E a grande maioria dos meus amigos são imigrantes, né? Que eu acho que a gente tem essa comunidade de imigrantes, que a gente acaba ficando junto, né? Tem uma história tem, parecida, tem tem. afinidade, e até mesmo afinidade com. Por afinidade, É né? engraçado como Acho que imigrantes, mesmo de outros países, a gente acaba tendo uma afinidade, né? Então, a maioria dos meus amigos eu tenho amigos europeus, amigos, sei lá, de é todo lugar verdade. do mundo, né? Que são imigrantes, e a gente tem uma afinidade grande por ser imigrantes. Então, a gente acaba criando aí a sua família de imigrantes aqui na Austrália. Então, Rodrigo, cara, para a gente terminar, eu queria saber aí, dentre as três cidades, Sydney, Melbourne e Darwin, vamos fazer um ping-pong, tá? E você me fala aí das três, qual que você acha melhor com relação às categorias aí que a gente vai te falar. É, bom, então, primeiro, qual que você gostou mais? Eu sei que você está morando em Darwin agora, mas qual que você gostou mais? Que cidade que eu gostei mais? Acho que cada cidade tem uma coisa interessante, mas Sydney é a cidade que eu gostei mais, depois Darwin e Melbourne, para morar. Legal, legal. Já fez aí um ranqueamento aí. É,
Beleza. De qualidade de vida, na questão de tipo de estilo de vida que você estava vivendo, ou que você está vivendo, com relação a também trabalho e vida, entendeu? E, tipo, Uhum, uhum. Bom, eu acho que, na geral, a Austrália em si tem uma qualidade de vida muito boa, independente da cidade que você mora. Então, eu diria que é quase como se tivesse um nível básico, assim, que você vai encontrar em toda cidade que você for morar aqui. Pelo menos nas 3 cidades que eu já morei, eu senti isso, assim. A qualidade de vida sempre vai ser muito boa. E aí, claro, vai depender aonde você mora nessas cidades, né? Tem gente que mora nos melhores bairros, tem gente que mora nos piores bairros, e aí, por mais que esteja na melhor cidade, no pior bairro, não ajuda muito, né? Ah, mas com melhor qualidade de vida, eu acho que Melbourne tem uma qualidade incrível porque tem de tudo, é uma cidade plana, você encontra de tudo que você imaginar, e culturalmente também é uma cidade muito rica, né? A Sydney tem as praias que não se comparam, que são incríveis, e Darwin tem a temperatura que é sempre quente. Então, cada um meio que tem os pontos positivos ali, mas em termos de qualidade de vida, eu diria que no geral todas têm uma qualidade de vida muito boa. E Melbourne já ficou no topo das cidades aí no mundo, eu acho, né? Já há muitos anos aí, é uma cidade bem conhecida pela qualidade de vida. Também acho que é muito incrível morar em Melbourne lá. Então, ah, yeah. Mas no geral, a Austrália toda. É que, como em Darwin eu trabalho de casa, em Melbourne também eu trabalhava de casa, eu não sinto tanto essa coisa de sair para trabalhar e sentir mais a cidade, né? Então, eu experienciei isso muito mais em Sydney, né? Essa coisa do trabalho, de sair, de trabalhar. Então, eu nunca tive. A minha experiência da cidade é ir correr nos parques e passear no final de semana, então eu não pego o trânsito, não saio, sabe? Estou sempre em casa ali trabalhando. Então, de uma certa forma, eu não consigo representar bem aí como seria as pessoas que vão trabalhar em Melbourne, as pessoas que vão trabalhar em Sydney, as pessoas que vão trabalhar aqui em Darwin. Em termos de trabalho, aqui em Darwin, com certeza seria mais complicado, né? Uma cidade muito menor, então tem menos pessoas, menos oportunidades. Cidades mais grandes normalmente tem muito mais acontecendo, né? Sempre tem coisas acontecendo. bacana. E de vida noturna, tá? Dentre as três, vida noturna, questão em qual delas você achou mais vivo isso? A vida noturna, provavelmente Melbourne também. Melbourne, culturalmente, e a vida noturna, música ao vivo, os barzinhos sempre tem alguém tocando, é muito, muito interessante. Melbourne, com certeza, no topo da lista. Legal. Entre casa, apartamento e van, qual entre deles, qual que você escolheria morar? Casa, apartamento, van. Eita, nós. Bom, putz, essa é difícil, hein? Não, apartamento eu elimino já na hora ali. Apartamento eu já não. Se eu puder escolher, apartamento sempre vai ser a última escolha. Casa, claro, casa é muito melhor. Nesses últimos anos eu tenho morado. A maior parte do tempo que eu morei na Austrália, eu morei em casas, então eu prefiro muito mais morar em casa do que apartamento. Aqui em casa, aqui em Darwin a gente mora numa casa bem legal, tem piscina, a gente tem galinha aqui atrás, tem espaço, bem melhor morar numa casa. Morar na van, se eu pudesse, eu moraria na van também, sem pensar, eu moraria na van muito facilmente. Na verdade, eu não moro na van porque a gente mora numa casa, então não tem por que eu morar numa van. Mas a minha namorada também gosta muito da van. Então, a partir do momento, a gente está pensando em se mudar de Darwin, né? Para talvez para New South Wales ou para uma outra área. Com certeza a gente vai comprar uma van depois que a gente se mudar. Tá nos planos aí de ter uma van novamente, mas vai ser para viajar, para surfar, esse tipo de coisa. Então a van tá sempre no topo da lista ali, mas é que como no casal é muito difícil morar na van. Para quem tá sozinho, eu É o plano recomendo B, né? eu recomendo muito, ainda mais nessa época de crise, eu ia falar para os brasileiros que estão sozinhos aí, Ana, compra uma van baratinha, vai morar no carro, sei lá. É muito mais fácil e você economiza. E é bem legal. Beleza. E dentre as três cidades aí, qual que você achou que você teve a melhor receptividade com relação ao nativo, né? O australiano ou a pessoa que já está aqui há mais tempo? Qual delas que você teve a maior reciprocidade, assim?
Eu diria que quando eu me mudei de Sydney para Melbourne, eu senti uma diferença muito grande. As pessoas em Melbourne são muito mais receptivas, muito mais amigáveis nos restaurantes. Você começa, sabe, o cara vem te servir, você já começa a conversar com a pessoa, são muito mais amigáveis. Eu senti essa logo que eu mudei assim para Melbourne foi eu fiquei até eu falei, era uma coisa que eu comentava sempre com a minha namorada, falou: "Nossa, o que que acontece aqui, né? As pessoas são muito mais amigáveis do que Sydney". Sydney acho que tem uma fama de ser uma cidade um pouco mais ah, ah, não tão amigável, né? Uma cidade que as pessoas são um pouco mais distantes, assim, né? E Darwin é incrível também. Eu achei que seria. Muita gente acha que Darwin tem muitos bogans, né? Que tem pessoas. Acho que tem muitos. Sabe, pessoas. Como que eu explicaria um bogan? Acho que tem pessoas. Mas eu acho que a tradução seria tipo mais da roça mesmo, assim, mais raiz. As pessoas acham que em Darwin, por ser uma cidade pequena, ser uma cidade isolada, teria muitas pessoas que não teriam educação, ou pessoas que, sabe, não são muito legais de se conviver, as pessoas mal educadas. E não foi o que eu senti aqui, na verdade. Apesar de eu morar num bairro bem legal aqui, mas as pessoas são bem receptivas, tem muitos estrangeiros mesmo. Bastantes estrangeiros vêm aqui para Darwin. E as pessoas são muito legais, muito receptivas, não tem tantos bogans, né, como as pessoas acham que seria. Então, Darwin também é bem mais receptivo, assim. Então, eu diria Melbourne, Darwin e Sydney, a última cidade. Entendi. Para finalizar, 3 dicas aí que você daria para quem está pensando em imigrar? Putz, agora você me pegou. Ah, Qual que você acha que seriam as 3 coisas mais importantes para quem está iniciando um planejamento de imigração? Eu sei que o momento agora nada vai acontecer de imediato, porque é, não tem como a pessoa viajar e tudo mais. é, Óbvio que tem gente que já está no limiar de estou imigrando, né? Mas é. tem gente, para quem estiver nos ouvindo, né? E tem esse interesse, acredito que quem está nos ouvindo é porque se interessa por esse tipo de assunto, né? É, pode usar esse tempo mesmo, né, de quarentena, de reclusão, então, Para ir se para preparando. avaliar, para se preparar para daqui uns 2 anos, né, 3 anos que seja. Exatamente. Exatamente. Eu diria, como sempre, planejamento, para mim, eu acho muito importante para as pessoas que estão pensando em migrar e você realmente colocar num papel o que significa isso para você e o que significa isso para sua vida. Imigrar para outro país é uma coisa, assim, é uma coisa séria, principalmente para as pessoas que já estão mais velhas, né? Para quem está com 20 anos e quer se jogar no mundo, eu não pensaria 2 vezes. Agora, para quem já tem família ou para quem já trabalhou muitos anos no Brasil, né, já está bem estruturado, para você se jogar e começar a vida de novo em outro país, eu acho bem complicado. Então, para essas pessoas é muito importante ter um planejamento, né, ter um entendimento do que elas vão passar. E esse planejamento inclui saber sobre as leis imigratórias, que tipo de trabalho que eles vão conseguir, que tipo de visto que eles podem aplicar para mudar para a Austrália, o que eles precisam fazer para chegar nesse objetivo, né? Você precisa estudar inglês ou você precisa ter um trabalho diferente. Tem várias coisas aí que precisam ser bem planejadas. Então, planejamento é importantíssimo. E como você disse, ainda mais agora nessa época, né, nesse momento que nós estamos vivendo aí de crise e de não poder viajar, né? Tá todo mundo em casa preso aí. Eu acho que é um momento incrível para as pessoas, principalmente se você não está trabalhando, né? Ou você está em casa aí sem fazer nada, é um momento de fazer uma pesquisa e realmente entender como funciona todo esse processo, né? Então, planejamento é importantíssimo. O próximo eu diria que é a língua, falar a língua inglesa ajuda muito. Eu recebo muitas pessoas aí, muitos mensagens de pessoas que falam assim: Nossa, eu sou um engenheiro, eu sou não sei o quê, eu sou super ultra na minha área de profissão, mas eu não falo nada de inglês. Então, assim, se você pode ser o super ultra na sua área de profissão, mas se você não fala inglês, você vai chegar aqui, você vai arranjar o trabalho para limpar, sei lá, lavar carro, sabe, esse tipo de coisa. Então, não tem como você fazer um processo imigratório para um país que você não fale a língua.
E isso vai aí para quem está pensando em migrar para a Austrália ou para qualquer outro país no mundo. Aí você quer ir para a Europa ou quer para a França. Você tem que falar a língua do país e tem que falar bem. Não é só falar meia boca e achar que, principalmente a gente acha no Brasil lá que a gente estuda 6 meses e acha que é fluente em inglês. É. Ganha o certificado da escola, né? E aí acho que beleza. Aí chega aqui na Austrália e apanha, né? Pra falar. Mas acho que assim, para quem vem também como estudante, na verdade, e vem com o intuito de imigrar, né? Vir para cá, porque tem muita gente que vem sem saber mesmo, vir para cá, então é focar na língua, né? Estudar sabendo com o intuito de obter o melhor resultado possível dentro das condições da pessoa, das habilidades técnicas que ela tem. Acho que vai para as duas formas aí, né? Para quem ainda está no Brasil, ainda está considerando fazer todo esse processo, eu diria, já começa a estudar de agora, não perca tempo. Inglês é uma coisa que demora anos para você adquirir um nível bem fluente, né? Um nível bom de inglês. E para quem já está aqui na Austrália, é claro, tem que investir bem no inglês e o que eu vejo muita gente, às vezes, as pessoas fazem 5 meses de inglês e desistem e nunca mais se preocupam com o inglês e ficam sempre naquele mesmo nível, né? E aí acabam se limitando, né? E não procurando por empregos melhores, ou não procurando empregos na área. Muitas vezes por medo, né? Medo de comunicar. Porque se você parar para pensar, imagina o que você faz na sua empresa. Você tem que fazer uma apresentação para, sei lá, 15, 20 time, funcionários, né? Para o seu time. E você tem que fazer uma apresentação super complexa sobre assuntos complexos da sua empresa, os valores, blá, blá, blá. E aí se você fica ali preso e gagueja, não consegue falar, sabe? É complicadíssimo. E número 3? E número 3, eu acho que é persistência, realmente. Eu vejo que, assim, de todas as pessoas que eu conheço que migraram para a Austrália, que acabaram ficando na Austrália, são pessoas que sabiam que era isso que elas queriam fazer. Eu quero morar na Austrália e ponto. Não interessa se vai demorar 2 anos, 5 anos, 10 anos. Aqui eu vou fazer isso. Essa é a minha vida. E também Eu tô pessoas... aqui há 8,5. Eu tô aqui há 8,5 e conheço gente que está aqui há mais tempo que eu que ainda não atingiu o status de residente. Né? Então, isso volta lá também para o planejamento, né? Se você planeja bem no começo, normalmente esse processo tenta ser, provavelmente vai ser menor, né? Esse tempo. Muita gente chega aqui e vai levando com a barriga e depois de 8 anos a pessoa, putz, devia ter planejado melhor, né? Depois de 8 anos que já está aqui, aí começa de novo o processo. Mas eu acho que a persistência, essa coisa assim, se você realmente tem a vontade de imigrar, não tem o porquê não, você não vai conseguir. Eu já conheci pessoas que chegaram aqui, não tinham profissão, ou a profissão que elas tinham não era assim impossível de conseguir ficar na Austrália. Trabalharam como, sei lá, foram limpar a casa, foram fazer qualquer tipo de trabalho, voltaram a estudar, conseguiram o diploma, se formaram numa nova área na Austrália e hoje estão aqui até hoje numa profissão completamente diferente e já estão com a residência e tudo mais. Ou seja, eles criaram um caminho deles. Então, independentemente do que você faz na vida, eu acredito que tem oportunidade. Claro que não vai ser fácil, não é da noite para o dia, são anos aí, você talvez vai ter que voltar a estudar, vai ter que mudar de profissão ou, sei lá, fazer uma coisa completamente diferente, mas eu acho que é possível. Então, essa persistência, eu acho que é muito importante aí. E é o que eu vejo, a maioria dos imigrantes realmente que estão aqui até hoje, que viraram cidadãos australianos ou cidadãos permanentes, ou residentes permanentes, são pessoas que tiveram essa persistência. Né? Então, o tema aí, gente. Planejamento, né? De todas as formas aí. Foco na língua e persistência. E é isso aí. Valeu, Rodrigo. Valeu aí por mais esse programa aí de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí da história do Rodrigo. E em breve a gente volta mais com mais histórias. Valeu. Valeu, rapaz. Até mais. Valeu. Beleza.